Na maioria das escolas públicas do Brasil, as disciplinas Ciências e Biologia devem dar conteúdo de educação sexual. Você deve ter ouvido falar sobre camisinha, AIDS, HPV, hepatite B e C, DIU, diafragma, pílula anticoncepcional. Mas será que essas informações são suficientes? Elas compreendem todos os assuntos e incluem todos os alunos? E as questões de gênero não deveriam ser abordadas? E as relações não heterossexuais, como ficam? Você saberia responder perguntas sobre esses assuntos? Pensar entre identidade de gênero, sexo biológico, sexualidade e expressão de gênero? Não. Nenhuma? Sexualidade e expressão de gênero. Não, acho que não faz sentido o que eu acho que é, então... Pode falar. Não tem certo e errado, pode falar. Não. Sexualidade é o que a pessoa... Tipo, que a pessoa gosta, tipo, o sexo que ela vai gostar, o sexo oposto, eu acho, no meu caso. O outro é gênero... Identidade de gênero. Identidade de gênero? Sexo biológico. Eu acho que envolve também, acho que é a mesma coisa. Envolve o que a pessoa gosta também. Se gosta da mesma fruta ou não. Qual é o... Sexo biológico. Sexo biológico. Sexo natural, sei lá. Pode ser. Sexo biológico é a caracterização da genitália com a qual um ser humano nasce e abrange as seguintes classificações: fêmea, caso o indivíduo possua vagina; macho, caso possua pênis; e intersexual, caso possua anatomia distinta daquela que determina um macho e uma fêmea, como, por exemplo, um indivíduo que apresente anatomia externa feminina e também possui testículos internos. Identidade de gênero é a forma como o indivíduo se reconhece dentro dos padrões de gênero estabelecidos socialmente, ou seja, se o indivíduo se reconhece como mulher, homem ou como gêneros não binários. A identidade de gênero não tem relação direta com o sexo biológico, de forma que uma pessoa pode ter fêmea como seu sexo biológico e se identificar como sendo do gênero masculino, por exemplo. Expressão de gênero é a forma como cada indivíduo expressa sua identidade de gênero na maneira de se vestir, de arrumar o cabelo, de se movimentar e de se comportar. Existe um espectro variante para expressão de gênero, no qual os polos extremos são feminino e masculino, sendo classificado como andrógeno aquele que se encontra entre esses extremos. E por fim, sexualidade é a orientação do desejo de um indivíduo por outro. Existem diversos tipos de sexualidade, as quais não se limitam ao que a grande maioria das pessoas conhece: heterossexual, homossexual e bissexual, como pansexual, polissexual e assexualidade, por exemplo. E homossexualidade, que outras orientações sexuais você conhece? Bissexualidade, que gosta dos dois sexos. Você saberia dizer mais ou menos o que é um pansexual, um polissexual ou assexualidade? Não. Você já tinha ouvido falar? Orientações sexuais, além de heterossexualidade e homossexualidade? Naquelas, né? O que você conhece? Não sei explicar, viu? É mais isso aí que eu conheço mesmo. A orientação sexual diz respeito à atração que se sente por outros indivíduos. Ela geralmente também envolve questões sentimentais e não somente sexuais. Existem diversos tipos de orientações sexuais, como, por exemplo, a heterossexualidade, que é a orientação sexual caracterizada pela atração sexual e emocional entre pessoas de gêneros opostos. Já a homossexualidade é a orientação sexual caracterizada pela atração sexual e afetiva entre indivíduos do mesmo gênero. Existe também a bissexualidade, que é a orientação sexual caracterizada pela atração sexual e sentimental entre pessoas tanto do mesmo gênero como do gênero oposto. Há também a pansexualidade, que é caracterizada pela atração sexual romântica por pessoas independentemente do sexo ou gênero das mesmas. Podem sentir-se atraídos por homens, mulheres ou também por pessoas que não se sentem identificadas com o seu gênero, incluindo intersexuais, transexuais e intergêneros. Além de todos esses, existe a assexualidade, que caracteriza alguém que não sente, ou quase não sente, atração sexual por qualquer gênero, ou que de alguma maneira tem muito pouco interesse, se algum, por atividades sexuais.
Pode namorar e criar laço afetivo com alguém, ainda que isso não implique que tenha uma relação sexual. Sim. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela escolhe aquilo. Mas, na verdade, é uma coisa dela. Ela nasce com aquilo. Pelo menos eu sou desse jeito. Eu sou bissexual. Ao mesmo tempo que eu me interesso por homens, eu também me interesso por mulheres. Da mesma maneira que eu olho para um homem, eu olho para uma mulher também. E é uma coisa que só eu entendo. Não, Por quê? porque eu sou gay. E se eu pudesse ter escolhido, eu acho que eu não escolheria, porque eu tive que enfrentar muita coisa. Pra mim, eu nunca soube exatamente o que era ser gay. Porque eu vim de uma família tradicional, então não tinha ninguém como eu. E eu também não tinha contato, nem amigo, nem nada. Aí eu acabei me assumindo com 14 anos e foi uma barra muito difícil, porque eu tive que aguentar tanto os meus pais quanto as pessoas do círculo de amigos. Mas com o tempo eu comecei a entender direito o que era. Não era uma questão de escolha. Porque eu poderia muito bem pegar qualquer menina e falar, eu sou hétero. Mas não, é uma coisa que vem de dentro de mim. Eu olho pra qualquer garota e eu não sinto atração. Agora com garota é outro esquema, né? Não, tipo, primeiro que a orientação sexual não escolho porque seria muito tipo idiota você escolher ter qualquer orientação sexual que não seja heteronormativa, por exemplo, ser gay, lésbica, bi, assexual, qualquer outro, sendo que essas orientações sexuais são historicamente oprimidas e não só historicamente, mas visivelmente oprimidas tipo no dia a dia e indiretamente também, seja na forma como a mídia passa essa imagem de que qualquer orientação sexual diferente da heteronormativa sei lá, tem algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio. E, sei lá, eu não escolhi ser tipo gay, obviamente. É só isso, você não escolheria ser alguma coisa que você sabe que você vai ter mais dificuldade, você vai sofrer mais na sua vida, se você puder escolher ser alguma coisa mais fácil.